A Bíblia vem nos revelar que há um plano divino para a salvação da humanidade. E para isso precisamos conhecer o autor, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, e o executor, que é o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá toda a direção na sua palavra para conhecermos tanto o plano como a sua vontade. Eu sou a missionária Defran. Trago uma palavra de vida eterna que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículos a partir do 1. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes farei justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus, aleluias. O nosso Deus aqui nessa palavra já deixa uma deixa para nós. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, nós ouvimos a palavra que é semeada em nosso coração, e essa palavra ela vem produzir aquilo que nós precisamos para nos alimentar diariamente até que o plano de Deus seja cumprido. E aqui no capítulo 18 de Lucas nós vemos que houve uma persistência da parte daquela mulher temente a Deus em insistir com o juiz para receber a sentença de justiça que estava na mão daquele juiz injusto. A persistência dela em continuar batendo na porta do juiz, em continuar batendo na mesma tecla que ela queria, que precisava da justiça da parte dele, vem nos mostrar a confiança que ela tinha em Deus, de que em algum tempo, em algum momento, em algum período, Deus faria justiça na vida dela através daquele homem. Porque aquele homem era uma ferramenta para que a justiça fosse feita. E ela não desistiu. E é assim que nós devemos ser: insistente, persistir em buscar a Deus para se obter a justiça a qual nós precisamos, que de repente está na mão de alguém, que de repente está sobre o domínio de algo, que precisa ser liberado para nós, para que a justiça seja feita. E isso só se alcança na busca, na perseverança, em estar debaixo da proteção de Deus, com oração, com a leitura da sua palavra, porque a palavra de Deus ela vem produzir essa perseverança em nós, a perseverança de seguir os ensinamentos do Senhor, a perseverança de buscarmos aquilo que é para nós, que vem da parte de Deus. É insistir o tempo todo, e isso é com oração. É com oração, e isso é individual. A gente não encontra a nossa perseverança em alguém que não seja nós mesmos. A gente não consegue atravessar um caminho se não for pelas nossas forças, buscando
em Deus, somos nós que devemos caminhar. E esse caminhar tem que ser diariamente com o nosso Senhor ao nosso lado. E como que Ele está ao nosso lado? Se não buscamos, se não queremos aprender, se não queremos nos colocar diante dEle em oração, em aprendizado, se não queremos nos submeter à vontade dEle, se não queremos aceitar as suas ordens de justiça, de fidelidade, de lealdade, de mudança de caráter, de mudança de comportamento, se queremos continuar seguindo a Deus do jeito que queremos, do jeito que é agradável a nós, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem mudança, sem transformação de caráter, sem uma intimidade com Deus, como que nós queremos ser abençoados por Deus se não há uma regeneração de princípios e valores de acordo com a vontade de Deus? Como conhecer Jesus? Como conhecer Deus se não há uma aplicação, uma vontade diária de conhecer a palavra de Deus, de ouvi-la, de meditar na sua palavra? A oração, junto com a leitura da palavra de Deus, nos dá um poder sobrenatural de nos fazer caminhar com certeza que em tudo Deus nos levará a algo bom para as nossas vidas. Em tudo. Porque Deus, desde a criação do mundo, a criação da humanidade, fez um plano perfeito para que todos vivam bem. E isso é algo individual a ser descoberto. Ninguém receberá a salvação por nenhuma vida ou outra coisa, ou qualquer entidade, ou criatura, ou ser existencial que não seja através do próprio Deus, pela consumação do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo ele exorta a Timóteo a estudar a palavra de Deus, a conhecer os planos, os projetos de Deus, para que ele se torne um obreiro de valor, para que ele venha não somente ensinar aqueles que Deus colocaria em seu caminho, mas o apóstolo Paulo diz que o próprio Timóteo tem que aprender para que ele seja um bom exemplo. E a palavra de Deus ela vem nos dar a clareza sobre isso, sobre como nós devemos agir, como viver e o que as pessoas devem encontrar em nós. E tudo isso vem do aprender, do conhecer a vontade de Deus, de propósitos, de princípios, de características, de caráter da parte de Deus, as virtudes do Senhor Jesus. E não há meio de aprender, de conhecer a palavra de Deus se não houver uma busca individual de cada um. Então, não se baseie somente naquilo que homens falam, não se baseie somente naquilo que homens revelam. E a única fórmula eficaz para a nossa vida de conhecer a palavra de Deus é mediante o nosso próprio esforço de orar e ler a palavra de Deus e buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em nós para nos dar essa revelação de qual seja a vontade perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Só mediante a luz da palavra de Deus é que podemos tomar decisões eficazes sobre o nosso viver. É somente com uma orientação de Deus, através da palavra, mediante um convívio, uma vida diária com Deus, é que podemos alcançar as explicações para aquilo que nós precisamos saber e também a direção. Por isso, hoje a palavra ela vem falar com cada um de nós individualmente para buscarmos o Senhor, para não ficarmos presos a detalhes ou pessoas ou coisas que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus com o coração entregue para que Ele venha trabalhar de forma
única e exclusiva. Busque a Deus com sinceridade. Aprenda a conhecer o Senhor Jesus. Se entregue a Ele, convide Ele para estar contigo. Dê atenção à palavra de Deus, porque é ela que liberta a nossa vida da escuridão, dos enganos, das trevas, das mentiras que estão correndo, circulando pelo mundo. Só Deus liberta, só Deus dá a verdadeira instrução para vivermos com dignidade nessa terra e aprender a fazer a vontade dele em justiça. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, e obras é especificamente sobre o nosso caráter, principalmente sobre as nossas escolhas, como nós agimos, como nós andamos, como nós nos portamos diante de Deus, porque Ele nos conhece no oculto. E eu quero deixar uma pergunta para o seu coração. Você tem certeza da sua salvação? A sua salvação converteu a sua língua? A sua salvação converteu os seus sentimentos para ser um abençoador, para desejar o bem, para praticar justiça? Porque tudo isso são obras. Ou você acredita na salvação, mas continua sendo um fofoqueiro, um mentiroso, um difamador, uma pessoa que deseja no seu coração o mal a outra, que olha para uma pessoa que você mal conhece e você já faz um juízo de acordo com a aparência externa da pessoa, sem conhecer o seu interior? A salvação nos leva a nos entregar a Cristo e olhar a cada ser humano como um igual, porque diante dos olhos do Senhor nós somos iguais. Ele sabe o que cada um faz. Ele conhece a obra de cada um individualmente para dar a sentença, para fazer um juízo de absolvição ou condenação. Porque se nós cremos que somos salvos, mas a nossa língua não tem um freio, a nossa língua não produz palavras de bênçãos, as nossas obras não estão de acordo com a vontade de Deus, então estamos longe deste plano de salvação. Nós precisamos nos aproximar de Jesus para conhecermos a sua vontade. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito, o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós queremos caminhar com Jesus se não vamos até Ele, se não colocamos em prática os ensinamentos que Ele nos dá, se não queremos fazer a vontade do Pai? Que caminho é esse que estamos seguindo? Seguir Jesus Cristo exige uma mudança de caráter, de comportamento. É uma escolha. Senhor, eu oro a Ti nesta hora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar, em nome de Jesus Cristo, uma constância para podermos orar mais, ler mais a Tua palavra, buscar os Teus ensinamentos e praticá-los, em nome de Jesus. Nos dê, em nome de Jesus, essa constância para aprendermos a fazer exatamente a Sua vontade e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que toda a injustiça, Senhor, saia das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E possamos ser abençoadores, a ter uma língua, Pai, lavada e batizada e remida em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Assim eu oro te agradecendo em nome de Jesus, abençoando a todos que me ouvem, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém.